Quando eu falo sobre esse tema, guarde o seu coração, eu não posso deixar de ler um texto muito conhecido e que é muito propício, que está em Provérbios capítulo 4 e o versículo 23. Olha o que diz o texto. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procede as fontes da vida. Você bem sabe que quando a Bíblia fala sobre a importância de guardar o coração, de ter um coração puro, de tirar um coração de pedra para que possamos receber um coração de carne, a palavra de Deus está se referindo à nossa mente, o cuidado que devemos ter com aquilo que nós armazenamos em nossa mente, com aquilo que nós trazemos para dentro da nossa mente, aquilo que nós vemos, ouvimos, escutamos, aquilo que nós tocamos, aquilo que nós acompanhamos aqui durante toda essa vida. Isso vai sendo armazenado em nossas mentes. Então, nós vamos guardando essas informações de tudo aquilo que nós entramos em contato. E as nossas ações, o nosso comportamento, nada mais é do que uma demonstração daquilo que está na nossa mente. Se você é uma pessoa calma, tranquila, se você é uma pessoa que consegue lidar bem com as suas emoções, é porque você já tem isso na sua mente. Se você é uma pessoa extremamente estressada, vingativa, rancorosa, é porque essas coisas estão na sua mente. Então, as nossas ações é um reflexo daquilo que está dentro da nossa mente ou dentro do nosso coração, como é apresentado aqui. E esse texto de Provérbios, ele é muito importante porque ele fala sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, guarde a mente, porque dele procede as fontes da vida. Eu lembro de uma história muito conhecida que está na Bíblia, que é o livro de Daniel, que nós vamos meditar um pouquinho nessa história. Está no livro de Daniel, no capítulo 8, logo no capítulo 1 e o verso 8. Logo quando Daniel é levado para a corte em Babilônia, juntamente com os seus 3 amigos, que eram Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 jovens, ao chegar na corte em Babilônia, foram ali com o objetivo de que eles pudessem passar por um tipo de treinamento, por um tipo de teste, onde eles seriam testados, onde eles iriam aprender muitas coisas e ao final de 3 anos seriam escolhidos os melhores para que pudessem atuar diretamente com o rei. E em Daniel capítulo 1, verso 8, nos traz a seguinte informação. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Então, quando Daniel e os seus amigos e os seus companheiros ficaram sabendo do tipo de alimento que seria oferecido e, ao mesmo tempo, de como aquilo poderia afetar a clareza de pensamento, de raciocínio, como aquilo poderia afetar nas decisões, nas escolhas e até mesmo na compreensão dos assuntos que eles iriam estudar, eles preferiram usar um tipo de alimento que iria fornecer para eles o que eles iriam precisar naquele momento. Então eles deixam de lado a iguaria do rei, os vinhos, as comidas pesadas, a carne, tudo aquilo que era ali oferecido, e eles escolhem uma alimentação vegetariana. Eles começam a entender que na corte do rei eles iriam precisar cuidar do coração, ou seja, cuidar da mente. E aí fala que então eles chegam ao chefe dos eunucos e faz esse pedido. Só que o chefe dos eunucos apresenta uma preocupação quando conversa com Daniel e fala assim: olha, se ao fim de todo esse teste, de todo esse período, vocês estiverem com os rostos mais tristes, se vocês estiverem mais fracos, se vocês estiverem raquíticos, se vocês estiverem sem força, sem disposição, sem o intelecto necessário, sou eu que vou perder a cabeça. O rei vai ficar irado comigo porque eu não cuidei bem de vocês, eu não dei aquele alimento que ele achava ser o melhor. E então Daniel apresenta para estes homens que iriam cuidar da alimentação deles a seguinte proposta: olha, faça um teste com a gente de 10 dias. 10 dias vai ser suficiente para que vocês possam ver se a nossa alimentação, se o nosso estilo de vida vai nos proporcionar uma saúde, um bem-estar melhor do que aqueles que estarão se alimentando como o rei propôs. E então foi feito um teste de apenas 10 dias. E ao final dos 10 dias,
é nos apresentado em Daniel, capítulo 12, capítulo 15, que fala que ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam as iguarias do rei. Então, ao fim dos 10 dias, eles estavam como mais fortes, com mais disposição, com mais energia. Eles estavam muito bem fisicamente e melhor do que aqueles que estavam se alimentando com a dieta do rei. Resultado é que esse teste não durou apenas 3 dias, mas durou os 3 anos. E qual foi o resultado deles terem cuidado da alimentação? Qual foi o resultado deles terem cuidado do coração? Qual foi o resultado deles terem evitado aquele tipo de alimentação prejudicial para a saúde e para a vida deles? Fala aqui no verso 19 que o rei falou com eles: entre todos não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei, e em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e astrólogos que haviam em todo o seu reino. Então, ao fim do período de 3 anos, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias, eles estavam mais fortes, mais capazes, mais inteligentes, com um discernimento muito melhor, um discernimento muito mais aguçado, muito mais entendido em todas as matérias do reino do que os demais que foram ali apresentados. Então, o que essa história nos traz para nós? Que esses 4 jovens hebreus resolveram cuidar do seu coração. E esse cuidado deles envolvia um cuidado que iria afetar não só o físico, mas também o espiritual. Quando nós nos alimentamos de boas coisas, tanto o físico quanto alimentarmos o nosso espiritual, a nossa mente, com aquilo que é bom, com aquilo que é benéfico, nós vamos receber o resultado em nossa vida. E vai ser bons resultados que você poderá receber cada dia mais. Hoje nós vivemos em uma época em que a nossa juventude, em que os nossos adolescentes estão se entupindo de conteúdos ou de um estilo de vida que poderá lhes prejudicar cada vez mais. Hoje nós vivemos em um excesso de tecnologia, de redes sociais, de filmes, de séries, de novelas, de streams, jogos, que vem trazendo grandes prejuízos para a nossa juventude. E é importante você, pai que está me assistindo, incentivar o seu filho em casa a cuidar do coração espiritual dele, para que ele possa ter cuidado com que tipo de conteúdo ou quais são os alimentos que ele está trazendo para a sua mente. Eu tenho aqui na minha mão um material muito interessante que fala sobre os efeitos do excesso de tecnologia sobre a juventude, sobre os mais novos. A tecnologia em excesso, ela vem afetando não só os mais velhos, mas também os mais jovens. E aí é interessante porque vem trazendo aqui alguns pontos que o excesso de telas vem causando, como problemas de audição, sedentarismo e obesidade. Chega no final de semana, o jovem não quer se exercitar, ele não quer sair para correr, para passear, para andar em meio à natureza, ou talvez ir a uma academia, mas ele prefere ficar em casa, jogando, assistindo um filme, uma série, e isso tem aumentado o número de sedentarismo, de obesidade, insônia. Quantas vezes acontece com você, ou até comigo, a gente fica nas telas até mais tarde, ou mais tempo do que deveria, e a hora que tenta pegar no sono, o sono não vem. Então a insônia, dificuldade de concentração, problemas visuais, moléstias e doenças musculares e ósseas, danos psicológicos, neurológicos, estresse, ansiedade e muitos outros problemas são causados pelo excesso da tecnologia, porque os nossos jovens, os nossos adolescentes não estão guardando o seu coração, não estão guardando as vias de acesso que levam até a mente, como o que vê, o que ouve, o que escuta. Então é necessário termos cuidado. E não vale a pena você trocar aquilo que é mal por um menos mal. Existem coisas na nossa vida que nós devemos deixar de lado. Eu quero finalizar contando uma breve história para que você possa meditar sobre isso, sobre deixar de
escolher o que é pior para escolher o menos pior. Conta uma certa história que Satanás apresentou certa vez diante de um homem e pediu para que ele escolhesse uma das 3 opções, e não havia como ele fugir dessas escolhas. É apenas uma história para ilustrar. E aí Satanás colocou diante deles 3 opções. Ou ele deveria matar o seu funcionário, ou ele deveria bater na sua esposa, ou ele deveria tomar 1 litro de cachaça. Diante dessas alternativas, o homem pensou: eu vou escolher o menos pior, que seria, ao nosso ver, tomar 1 litro da cachaça. E ele toma esse litro de cachaça. Qual foi o resultado dessa escolha? Ele ficou bêbado. E como ele ficou bêbado, ele agora agrediu a sua esposa. O funcionário tentou chegar para defender a esposa e ele matou o seu funcionário. Porque escolheu aquilo que seria o quê? O menos pior. Então, muitas vezes nós vivemos em um período em que nós tentamos evitar o mal, mas às vezes fazemos escolhas daquilo que é menos pior e não podemos agir assim. Entre o que é muito ruim e o que é menos ruim, nós não devemos escolher nenhum destes. Devemos nos aproximar daquilo que Cristo tem apresentado para nós. Então, você pai, você jovem que está me assistindo, de tudo, o texto fala sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, guarde a sua mente, porque dele procede as fontes da vida. É a partir daquilo que você põe na sua mente que vai influenciar as suas ações, o seu comportamento e a sua atitude diante das mais diversas situações dessa vida. E quando nós temos uma mente limpa e evitamos o mal em nossa mente, nós conseguimos nos aproximar mais de Cristo e recebemos a influência dele em nossa vida. Que Deus te abençoe, que você possa ficar com essa mensagem, e os temas seguintes nessa semana serão muito importantes para você e para o seu filho que está nos acompanhando. Até mais!